Olá, bem-vindo à 40ª edição do Por Dentro da Magistratura, um projeto da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, em parceria com a Coordenadoria de Comunicação da Justiça Estadual Mato Grossense. Hoje vamos conversar com o desembargador Wesley Sanches Lacerda, que tomou posse como desembargador do Poder Judiciário de Mato Grosso em 24 de outubro de 2024, na vaga destinada pelo 5º Constitucional ao Ministério Público. Confira a entrevista conduzida pelo juiz Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior, que integra o Conselho Consultivo da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. Hoje nós recebemos no Por Dentro da Magistratura o desembargador Wesley Sanches Lacerda. O desembargador Wesley, ele foi advogado durante 6 anos. No ano 2000 ele ingressa como promotor de justiça no Ministério Público do Estado de Mato Grosso, onde ele permanece até 2024, quando então ele vem ao Tribunal de Justiça pelo 5º destinado ao Ministério Público aqui do Estado de Mato Grosso. O desembargador também é mestre em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, é doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e, no momento, cursa pós-doutorado em Direito na Universidade de Salamanca. Bem-vindo, desembargador. Opa, agradeço. Boa tarde. Um privilégio estar aqui no pleno do Tribunal de Justiça e ao lado desse grande representante da magistratura estadual, meu amigo pessoal, doutor Gerardo. Que isso, prazer muito obrigado. estar aqui com o senhor. Desembargador, falando do pleno, foi aqui no pleno, na posse do senhor no ano passado, que o senhor contou, que se formou ali numa data muito próxima ao teu pai, realizaram o exame da Ordem dos Advogados do Brasil juntos. O senhor poderia relembrar um pouco isso? Me parece que é uma informação que emocionou a todos naquele dia. Assim, falar do meu pai e da minha mãe é sempre um desafio, Porque passa, na verdade, não um filme, mas uma cinemateca inteira na frente dos meus olhos. E meu pai foi o maior autodidata que eu conheci na vida. E uma das pessoas mais inteligentes também, que já cruzaram o meu caminho. E ele, por amor à minha mãe, casou-se muito jovem, minha mãe mais jovem ainda, e tiveram 8 filhos. Então ele interrompeu os estudos para casar, ao contrário da minha mãe, que continuou os estudos. Minha mãe tinha 2 faculdades. Minha mãe era formada em pedagogia e também era formada em música, lá em Uberlândia, na Universidade Federal. E meu pai abandonou os estudos ali no meio do ensino médio para casar e depois teve que lutar pelo pão, para sustentar a família. Isso em Minas Gerais. E depois de ele carregou sempre essa frustração de não ter conseguido se formar. E ele, já quando a minha mãe moravam em Mato Grosso, em Barra do Garças, minha mãe era diretora da Escola Estadual Eurico Gaspar Dutra, em Barra do Garças, e ele conseguiu terminar o ensino médio lá, fez vestibular, passou lá na faculdade, lá Cesut, em Jataí, próximo ali, 260 quilômetros de Barra do Garças. E nesse ínterim, eu cursava a Universidade Federal de Uberlândia. E ele fazendo faculdade em Jataí. Então, nossa formatura a colação de grau teve 1 semana só de diferença. Em janeiro de 94, estávamos em Uberlândia, ali na primeira semana, na minha colação, e de lá a gente já foi direto para Jataí, para essa colação. Então, nós tivemos essa diferença de 1 semana. E o que chamou muito a atenção de todos, que marcou nessa história, foi que, antes da colação de grau do meu pai, na minha colação em Uberlândia, eu não sei quem lá do cerimonial da Universidade Federal descobriu que meu pai estava se graduando também, e eles quebraram o protocolo lá. Então, quando foram entregar o diploma para mim, o professor lá, Vitor Hugo Machado da Silveira, um grande criminalista de Minas Gerais, ele falou, vou quebrar o protocolo e chamar aqui o doutor Eduardo, que era o nome do meu pai, Eduardo Pereira de Lacerda, para entregar o diploma para o seu filho. Então, foi um negócio emocionante, ele saiu lá da plateia e me entregou o canudo, Isso antes da colação dele. E nós tivemos um outro fato curioso, e que foi emocionante, porque nos formamos praticamente juntos e realizamos o exame da ordem juntos, Todas as fases
fizemos juntos. E eu me recordo, assim, aí a gente teve aquela inversão, porque geralmente o filho menos experiente, né, se espelha no pai. Meu pai tinha muita confiança em mim, porque ele tinha se formado, né, numa certa idade e me tinha, assim, como, digamos assim, alguém mais preparado, porque me formei numa universidade federal, né, sempre gostei muito de estudar, então ele se apegou muito a mim, então a gente teve uma inversão de papel ali no exame de ordem. Por quê? Porque eu estava preparado para optar para a prova prática e para a prova oral em direito penal, processual penal, que eu já gostava, né, tal. E meu pai se familiarizava muito com o direito do trabalho, que até foi a área que ele advogou a vida inteira até morrer. Então, lá no finalzinho, ali, na hora de optar, ele, ó, vamos fazer trabalho, né, juntos. Então eu senti, assim, que ele queria a minha presença com ele, que eu daria mais segurança para ele. Então, e eu tive que optar por uma matéria que eu não dominava, mas para estar do lado dele, né? Então eu optei pela prova prática e pela prova oral para a área de direito do trabalho, que era uma coisa assim que eu não dominava muito. E o que, assim, para fechar com chave de ouro essa história, é que quando a gente foi para a fase da prova oral, e os professores, né, os examinadores, eles chamavam por ordem alfabética. Meu pai com a letra E e eu com W, sempre fui o último em tudo, né? E eu vi que não chamavam meu pai. E aí aconteceu o seguinte, eles descobriram que tinha pai e filho ali, e deixaram meu pai para ser erguido juntamente comigo. Então, chamaram nós dois, nós entramos lá no plenário da OAB. Esse exame foi na Ordem dos Advogados de Goiás, porque na época o exame em 94 não era unificado, então cada sessional tinha sua data. E para nós, o primeiro que abriu no Brasil foi o de Goiás, a gente precisava ter a carteira para trabalhar, então a gente foi fazer em Goiânia essas provas, esses exames, esse processo seletivo lá, esse processo de inscrição da ordem. E aí eles simularam uma audiência trabalhista lá e colocaram meu pai de juiz e eu de advogado. E aí eles foram dando senhas ali para que meu pai fizesse uma decisão, no sentido, eu teria que rebater essa decisão, contra-argumentar. Tal. Então meu pai morreu contando essa história, assim, que ele achou que foi um marco na vida dele, né, dele ter se submetido a esse batismo de fogo no finalzinho ali do processo de aprovação no exame de ordem, juntamente com o filho, né? Então foi uma coisa que, assim, marcou muito a nossa história, né? E, desembargador, o senhor, quando conclui a faculdade, enfim, aprovado no exame da ordem, o senhor ainda advoga durante 6 anos, né? Como que foi esse período da vida? Esse período foi maravilhoso para mim, né? Eu até, já que você disse, fez remissão ao meu discurso de posse aqui no dia 25 de outubro, ou 24 de outubro de 2024, 24, isso, dia 24. Eu fiz remissão à desembargadora Maria Helena Povas, como a minha mãe institucional. E eu estava com meu pai institucional aqui, que era o desembargador Guilmar, que era quem tinha assinado a minha carteira do Ministério Público. Então eu estava com os meus pais institucionais aqui naquela que eu chamei de celebração no altar da justiça aqui, né? Meu matrimônio com a justiça. E assim, porque a minha carteira e a do meu pai, esse era outro orgulho do meu pai, dele falar sempre que as carteiras nossas eram assinadas pela desembargadora Maria Helena Povas, né? A minha OAB 4584 é do meu pai 4578 MT. E foi uma experiência maravilhosa, por quê? Porque eu levo isso para a minha vida, porque eu tive esse privilégio. Aliás, um privilégio que eu, assim, desconheço quem viveu isso, porque eu tive o privilégio de, ao mesmo tempo, e em profissões distintas, ser colega de trabalho do pai e da mãe. Porque durante o dia, eu ia com meu pai para o escritório, que eu ajudei a fundar o escritório de advocacia, está lá em Barra do Garças até hoje, meu irmão Paulo, que toca esse escritório com o filho, mas inicialmente quem fundou o escritório, meu pai, eu e ele, né? Então durante o dia eu trabalhava com meu pai, e à noite eu ia para a faculdade, as Faculdades Unidas do Vale do Araguaia, Univar, para dar aula, onde minha mãe era professora. Então ela ia comigo no carro, minha mãe não dirigia. Então eu tive esse privilégio, a advocacia me deu esse privilégio de trabalhar com meu pai durante o dia, e à noite
trabalhar como professor de direito tributário na instituição onde minha mãe dava aula, né? E foi muito importante para mim o exercício da advocacia, esses 6 anos ininterruptos, foi uma advocacia intensa, não foi uma advocacia de fachada. Trabalhei assim em centenas de processos, das mais variadas ordens, no direito do trabalho, direito criminal, civil, processual civil, tributário, eu dei aula de tributário 3 anos na faculdade. Então, me deu essa concepção de estar ali como advogado, um advogado assim, comprometido com a causa do cliente, e isso aí me levou a entender sempre aquilo que me parece que poucas pessoas percebem, né, no âmbito jurídico, de que sempre há vida fora dos autos, né? E sentir na pele o impacto de uma decisão jurisdicional, né? Aquilo que impacta na vida das pessoas. Então isso aí foi muito importante para mim, para esse passo seguinte de opção de vida. Quando eu falo passo seguinte, não é escala de hierarquia, mas é passo seguinte de opção de atuação, que foi o ingresso no Ministério Público, né? Esse era um ponto que eu ia lhe perguntar. Em que momento surgiu na vida do senhor esse interesse pelo Ministério Público e o concurso público? Eu me recordo, o ano de 1998, eu era advogado em Barra do Garças, já era casado, e o hoje desembargador Marcos Machado, nós somos amigos desde os 9 anos de idade, né? Nós fizemos a 4ª série, naquela época, o ensino primário, né? Em Barra do Garças, na escola Madre Marta Cerutti, onde eu fiz todo o ensino fundamental, da 1ª à 8ª, até voltar para Uberlândia para fazer o ensino médio. Então eu tenho uma formação salesiana, né, da 1ª à 8ª série. E o desembargador Marcos, à época, era promotor de justiça já, em 98, e ele foi lá fazer uma visita em Barra do Garças, para me visitar outros promotores que eram do seu concurso, o doutor Almir, que hoje é procurador de justiça, o doutor Wagner Fachoni, também é procurador de justiça, e acabou que a gente fizemos uma recepção lá em casa para ele, né, para a esposa, para a filhinha Mariana, que era criança, né? E nessa conversa lá em casa, ele falou, você deveria prestar o concurso do Ministério Público. Eu falei, mas eu estou bem na advocacia, Marco, estou feliz, né? Ele falou, não, mas acho que o perfil, né, gostaria que você experimentasse isso aí, né, pensa bem e tal, vai abrir em poucos meses aí. Então ele falou isso e aqui eu confesso que aquilo ali ficou me martelando na cabeça, né? E ele me avisou do concurso, ó, abriu, eu fiz, né, esse concurso. Eu nunca tinha estudado para concurso, né? Aliás, nunca estudei, nunca fiz um cursinho, nada. Mas eu estudei ali do meu jeito em casa, trabalhando, e passei na primeira fase, né? E que, assim, eu me lembro, eu acho que eram quase 2.000 candidatos, passaram acho que 150 só para a segunda fase, e eu passei nessa. Mas aí, como eu praticamente ainda não tinha uma carga de estudo pretérita, né, nas provas escritas ali, dissertativas, eu acabei ficando. Então eu falei, bom, já fiz, então, cumpri, viu que não deu certo. Mas ele falou, olha, não, vai abrir novamente, né, o concurso, o Ministério Público está com déficit de vagas e precisa, vai ter novamente, eu acho que você deve fazer, não deve desanimar. E aí eu falei, tudo bem. Decidi, falei, bom, então agora eu vou estudar. Abri o concurso, fiz inscrição, cheguei para o meu pai e para o meu irmão. Eu falei, a partir de hoje, eu não estou mais no escritório, vocês podem tocar o escritório aí. Tomei uma decisão corajosa, né? Abri mão de todos os honorários que estavam ainda por entrar, que até eu teria direito, tá? E minha esposa grávida, do primeiro filho, eu me tranquei numa sala da minha casa, onde a gente morava, reduzimos as despesas, dispensamos funcionária, né? Tinha 2 carros, eu vendi uma caminhonete que eu tinha acabado de comprar, vendi a caminhonete, eu acho que ela tinha 6.000 quilômetros. E fiquei 10 meses trancado numa sala, estudando 12 horas por dia. 4 de manhã, 4 à tarde, 4 à noite, né? E consegui a aprovação no Ministério Público, foi aí que eu ingressei. Tomei posse no Ministério Público no ano de 2000, né?
e fiquei lá até outubro de 2024. Foram 24 anos de Ministério Público. Bom, desembargador, nós vamos fazer agora um breve intervalo e já retornamos. Olá, você cidadão de Cuiabá e região que precisa solucionar algum conflito como demandas judicializadas em tramitação junto à VEMA e Juvan em razão de desmatamento, queimadas, entre outros assuntos, regularização da interligação do esgoto. Isso e muito mais pode ser resolvido de forma segura e consensual. Basta procurar atendimento presencial no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania, o Sejusc Ambiental, que fica no Complexo dos Juizados Especiais, que realiza audiências de mediação e conciliação. Nosso endereço é Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, Centro Político Administrativo, em Cuiabá. O atendimento também é realizado pelo WhatsApp 65 99333 8048, pelo e-mail cju.sejusc@tjmt.jus.br ou ainda pelo telefone 65 3648 6873. O Sejusc é um caminho para a paz social. Você resolve o problema de forma rápida, fácil e eficiente. E o melhor, com acordo, todos saem ganhando. Sentir segura em qualquer lugar não é privilégio. É um direito da mulher. Violência com uso de força, toque sem consentimento, abordagens insistentes ou constrangedoras são crimes. Por isso, quando uma mulher diz que não quer, nada pode acontecer. Se você for vítima ou testemunha, denuncie. É rápido, seguro e pode salvar vidas. 190 ou 180. Lei não é não. Respeito não é opção, é obrigação. Bom, estamos de volta com o Por Dentro da Magistratura de hoje, com o desembargador Wesley Sanches Lacerda. Desembargador, além dessa sua atuação, o senhor narrou, né, inicialmente como advogado, posteriormente como promotor de justiça, mas o senhor também tem uma atuação acadêmica muito forte, né? O senhor cursou mestrado em Direito aqui na Universidade Federal de Mato Grosso, posteriormente o doutorado na Universidade Federal de Minas, hoje, atualmente, o pós-doutorado, além do que o senhor também atuou como diretor, né, da Fundação Escola do Ministério Público. O senhor poderia falar um pouco sobre esse lado acadêmico? Não, com certeza, isso é um privilégio para mim, né? Então, eu comecei, logo depois que eu me formei, fui advogar em Barra do Garças, vim de Uberlândia e fui para esse escritório lá com meu pai e com meu irmão. E fui dar aula, né, na faculdade lá da época, né, chamadas Faculdades Univar. Estão lá até hoje é um centro universitário, né? Cresceu muito hoje, tem até faculdade de medicina hoje lá. E foram os anos de 96, 97 e 98 que eu fui professor lá. Depois que eu passei no concurso do Ministério Público, eu tive que criar um hiato, né? Uhum. Porque naquela época, né, a gente ainda não vivia o mundo da dissolução das fronteiras tradicionais, o mundo das plataformas, né, das videoconferências. Então, a gente ia, você também começou ali na região do Vale do Araguaia, se não me lembro, Porto Alegre do Norte, né? Eu comecei em Canarana, minha primeira comarca foi Canarana. Então, naquela época, assim, a gente não podia atuar remotamente. Então, e nem estudar remotamente, nem dar aula, nem receber aula, né? E que dirá ainda em curso de pós-graduação estrito sensu, como mestrado ou doutorado. Então, eu criei um hiato, fiquei fora, porque de Canarana eu fui para Alta Floresta, de Alta Floresta eu fui para Barra do Garças, né, na carreira do Ministério Público, e só quando eu cheguei a Cuiabá, né, isso aí já em janeiro de 2013, há mais de 12 anos, que aí eu pude retomar essa carreira. Então, eu comecei a cursar o mestrado na Universidade Federal de Mato Grosso, e aí nesse ínterim, eu já, terminando o mestrado, eu já fui convidado para ser professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público, né? Sempre tive um sonho de fazer o doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais, que na minha concepção e nas concepções estatísticas, inquestionavelmente é a maior universidade federal do Brasil. O doutorado em Direito mais antigo, o primeiro do Brasil,
foi fundado em 1931, o doutorado em Direito, da UFMG, pelo Francisco Campos, aquele que redigiu a Constituição de 37, a famigerada polaca, né? Uhum. E hoje tem a inédita nota CAPES 7, a pós-graduação em Direito da UFMG, juntamente com a USP, Largo de São Francisco, né? Porque as grandes pós-graduações em Direito no Brasil, a nota máxima é 6, Sim. então ela tem essa nota inédita 7, né? E após uma determinada atuação, fui professor por 2 anos, professor voluntário da UFMG, da UFMT, e fui convidado depois a assumir a Fundação Escola do Ministério Público. Eu fiquei lá por quase 4 anos, né, como diretor-geral. Eu sou idealizador do curso de pós-graduação em Direito do Agronegócio, sou coordenador ainda, né, mas a direção, infelizmente, eu tive que abandonar quando vim para a magistratura, justamente em virtude de incompatibilidades alojadas ali na Loman, né, porque tem vedação expressa ao magistrado de exercer direção em fundação. Então, eu só pude retomar essa carreira acadêmica quando eu cheguei em Cuiabá. Então, tem um hiato aí. Nesse hiato, foi o meu tempo de conhecer o interior do estado de Mato Grosso, né, andar e deixar a minha contribuição, né, o meu comprometimento com as causas sociais aí do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Sim. E em 24, né, de outubro de 2024, o senhor então assume aqui uma vaga no Tribunal de Justiça como desembargador. Em que momento da sua vida surge esse interesse por integrar o Tribunal de Justiça? Olha, eu sempre atuei, eu ouço muito aí. Ontem mesmo aqui eu estava compondo um quórum na 4ª Câmara Criminal, porque a minha Câmara é a primeira, né, juntamente com os desembargadores Orlando e Marcos Machado, mas ontem eu estava compondo um quórum na 4ª Câmara Criminal, e um advogado foi fazer uma sustentação, e antes dele iniciar a fala, ele fez uma saudação a mim, lá, confesso que eu fiquei até surpreso, né, não esperava. Ele falando que ele acompanhou a minha atuação no Ministério Público, né, que ele achava sempre pontuou e evidenciou assim, uma atuação, digamos assim, sempre imparcial. Então, eu carrego isso porque em muitos países o Ministério Público traz esse perfil, né, da magistratura de pé, Sim. né? Tanto que em alguns países usa-se até um magistrado de acusação, né? E, por exemplo, no âmbito da Operação Mãos Limpas na Itália, mataram um magistrado que, na verdade, era um magistrado do Ministério Público, né? Assassinado pela máfia. Então, assim, eu cheguei a fazer concurso da magistratura, né? Eu fiz um concurso da magistratura em Mato Grosso do Sul, e no meio do concurso lá, eu tive a aprovação aqui em Mato Grosso do Ministério Público e abandonei lá. Mas eu sempre tive um respeito, uma admiração muito grande pela magistratura, porque assim, eu sempre acreditei, na minha atuação funcional como membro do Ministério Público, de atuar assim de forma imparcial, né? E tentando fazer justiça, né? E após assim um período longo de atuação no Ministério Público, como promotor e designado como procurador de justiça, eu fiquei trabalhando como procurador de justiça 5 anos e meio. Então, os últimos 5 anos e meio da minha atuação no Ministério Público de Mato Grosso foram como procurador de justiça, apesar de ser promotor. Então, parece assim que o destino queria me preparar para isso. Porque muita gente me perguntou, como é que é virar a chave de acusador para julgador? Eu falei assim, olha, eu não sei te falar muito bem, porque já tem muito tempo que eu não sou acusador. Como assim? Mas bom, porque nos últimos 5 anos e meio, eu atuei 5 anos na Procuradoria de Justiça Criminal Especializada, né, que é a única que tem no estado aqui, e ela cuida de tudo que sobe, tudo aquilo que é questionado na 7ª Vara Criminal da capital, né, no âmbito das organizações criminosas, e também tem atuação na competência plena da turma de câmaras criminais reunidas. Então, nos últimos 5 anos, todos os pareceres de revisão criminal, de mandado de segurança criminal, de incidente de uniformização de jurisprudência, embargos infringentes, conflito de jurisdição, todos foram meus.
né? E depois, os últimos 6 meses, na Procuradoria de Justiça Ambiental especializada, quando eu Sim. tive o privilégio de atuar, né, nos últimos meses do ano passado, com a desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, desembargador Saboia, desembargadora Wandimara, né? Então, assim, o procurador de justiça, ele atua de uma forma diferente do promotor de justiça, né? Ele é um parecerista e ele atua de uma forma, digamos assim, muito mais imparcial daquele que atua no primeiro grau, que é o promotor, né? Sim. Então, parece que assim o destino já estava me preparando para eu poder fazer essa transição do Ministério Público de segundo grau para a magistratura de segundo grau. E como que tem sido, aí, nesse aspecto da magistratura de segundo grau, como que tem sido essa vivência aqui nos últimos meses, compondo a primeira Câmara Criminal? Olha, eu vou repetir a palavra, né, porque é uma palavra, eu acho que nunca está em desuso e nunca é demais falar, né? Eu sempre carrego isso, é um privilégio. Um privilégio para mim estar na primeira Câmara Criminal, né, ladeado pelos desembargadores Orlando de Almeida Perry, que é o decano do tribunal, né, que tem assim estampado na alma funcional dele uma vida de dedicação à magistratura estadual, é uma pessoa que tem o DNA do magistrado. Pode cortar o braço do desembargador Orlando, vai sair sangue de juiz lá, de magistrado, Sim. né? E um outro, que para mim é um ícone também, por incrível que pareça, né, um ícone do judiciário hoje, que foi um ícone do Ministério Público também, que é o desembargador Marcos Machado, né? Então, assim, tem sido um aprendizado, e eles deram uma demonstração assim de tanto desprendimento comigo, de receptividade, de hospitalidade, que, aliás, essa é a minha tese de doutorado no UFMG, né, a filosofia da hospitalidade, que me colocaram para conduzir os trabalhos na primeira Câmara Criminal. Eu mal cheguei e já estou em tese presidindo a primeira Câmara, né? Então, para mim tem sido maravilhoso conviver, e eu sempre digo, né, como eu disse no discurso de posse, é maravilhoso conviver com os meus 38 professores aqui do Tribunal de Justiça, né? Tanto das câmaras de direito público, como direito privado, como das outras câmaras criminais, que além disso a gente tem a reunião mensal da turma de câmaras criminais reunidas. Então, é um privilégio estar aqui, uma honra, e eu espero corresponder à altura da missão que me foi passada. Bom, caminhamos agora para o nosso encerramento. Desembargador, agradeço profundamente a presença do senhor e deixo em aberto para uma fala final. Bom, a minha fala final é de gratidão, né, de comprometimento, de dedicação à magistratura, né? O tribunal, assim, eu tenho certeza, né, eu optei por isso, né? Eu optei por esse desafio, não foi fácil, foi um processo de mais de 5 anos até chegar à posse, né? Um processo de muito trabalho, porque assim, eu fui sendo conhecido no tribunal e nas outras instituições simplesmente em virtude daquilo que eu fazia. Eu não tinha um cargo exponencial no Ministério Público, eu era um membro auxiliar da Corregedoria, né? Eu não sou mato-grossense, cheguei em Cuiabá para fazer júri, eu fui para a promotoria do júri, né, da capital, e assim, foi uma via sacra muito longa, né? Então assim, mas foi uma opção que eu fiz. E essa opção resume-se de eu ter escolhido o Tribunal de Justiça para terminar os meus dias de vida pública, né? E eu espero fazer isso com esmero e com dedicação, né? Levando aqui no meu coração, na minha bagagem, tudo aquilo que meus pais me ensinaram e ensinaram aos meus outros 7 irmãos, meus amados 7 irmãos, todos vivos, todos saudáveis, todos realizados, todos exponentes nas suas profissões.
espero honrar aquilo que a advocacia me ensinou, espero honrar aquilo que o Ministério Público me ensinou e me propiciou, né? E espero honrar a confiança do Pleno do Tribunal de Justiça na minha pessoa. Desembargador, eu agradeço profundamente mais uma vez a presença do senhor. Muito obrigado. Eu que agradeço. Encerramos o nosso Por Dentro da Magistratura de hoje. Encerramos aqui a 40ª edição do programa Por Dentro da Magistratura, o programa que tem o objetivo de conhecer experiências e condutas de magistrados e magistradas a partir de situações pessoais durante a carreira, opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmiti-las na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas. Acesse nossas outras edições no canal oficial do TJMT, no YouTube e no Instagram da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. Até o nosso próximo encontro!